Olá, nação rubro-negra! Que história é essa? Pedro entrando com processo contra o Flamengo? Sampaoli ficou, mas o caldo está engrossando no ninho do urubu. Essas e muito mais notícias agora aqui no meu canal, o jornalista Pedro Carlos. Se inscreva no meu canal, não custa nada e não paga nada, é só apertar o sininho. Você vai estar ajudando o meu trabalho, ao trabalho da minha equipe, trabalho das pessoas que trabalham comigo e que levam sustento para sua casa. Valeu? Então, o Sampaoli teve aquela reunião ontem, né? Aquela reboliço todo, com a reunião marcada para 8h30 da noite no domingo. Eu achei errado, mas como é a situação de emergência, tudo bem. E Marcos Braz e Bruno Spindel deram papo reto ao comandante Jorge Sampaoli. O Pablo Fernandes foi demitido, o filho dele continuou no clube, o clima ainda no Flamengo não está muito 100%, porém o Gabigol foi o cara que puxou a responsabilidade para si. Houve uma reunião às 10 horas da manhã no CT, no campo de treinamento do Flamengo. Todos os jogadores estavam presentes, inclusive o Eric Pulgar, que é a notícia boa da semana. Pulgar já voltou a treinar com bola e é bem provável que já esteja à disposição para o técnico Jorge Sampaoli no próximo jogo do Flamengo, nessa quinta-feira no Maracanã contra o Olímpia. E aí a situação, todos os jogadores estavam marcados para a representação hoje no Ninho do Urubu a partir das 9 horas. Porém, Pedro não apareceu. E hoje, inclusive, eu assistindo o Sport Center, tinha um bate-bola lá, e inclusive chamaram um advogado para participar desse bate-bola. Pois bem, o que pode acontecer? A novela Pedro vai se arrastar. O Pedro cometeu um ato de indisciplina, e não importa o erro do Pablo Fernandes. Mas no início de tudo, o Pedro cometeu um ato de insubordinação e o Flamengo pretende puni-lo, não sabe como. E o Pedro hoje não apareceu no CT para treinar. Estava marcado 9 horas da manhã, o técnico Jorge Sampaoli fez uma reunião com todos os jogadores, explicou a situação. Ele disse para o Gabigol e para o Davi Luiz que a situação dele ficou muito delicada, embaraçosa. Até então, concordo com o Sampaoli, porque ele tem um sonho que está sendo realizado, que o sonho dele era treinar o Flamengo, mas o amigo dele vacilou. E bola para frente, o Gabigol chegou, tomou a voz, conversou com a galera, fez um pacto, o time fez um pacto, o Gabigol puxou para a responsabilidade para si, em que todos os jogadores irão lutar pelas competições que o Flamengo está disputando e vão lutar para ser campeões. Tá, e aí, Pedro, mas e o teu xará? O Pedro não apareceu e chegou uma conversa meia torta. Essa conversa saiu de pessoas próximas ao jogador, em que o Pedro pretende acionar o Flamengo judicialmente e dar justa causa ao clube. E aí, jornalista, pode? Pois bem, dentro da esfera judicial, o Pedro pode dar justa causa ao Flamengo, entrar com um processo contra o Flamengo de danos morais e tudo. E aí, como é que fica? Como é que fica que o Flamengo hoje, mediante a falta do no treinamento, o Pedro vai receber mais uma multa pela falta. E aí, jornalista, mas o Pedro falou algumas coisas? Falou. Para pessoas bem próximas, o Pedro disse que o técnico Jorge Sampaoli estava cometendo assédio moral com ele.
Segundo, não estou eu afirmando, segundo as informações, o técnico Jorge Sampaoli foi reclamar no jogo que o Gabigol perdeu o pênalti com o Pedro por ter desperdiçado uma chance clara de gol. Aí o técnico Sampaoli falou assim, você não vai para a igreja? Ora para você pegar e voltar a fazer gols, porque você está desperdiçando muito e por isso que você está na reserva. E o Pedro não absorveu isso legal. E até eu, no lugar dele, não iria absorver. Mexe com uma pessoa, brinca com a pessoa, mas não brinca com a religião. Quem me conhece sabe que eu não brinco com a religião de ninguém. As pessoas mais próximas a mim sabem muito bem que eu não cito religião, não falo sobre religião de forma hipótese alguma, porque inclusive hoje, ouvindo uma propaganda do Ministério Público, o Ministério Público mesmo estava dizendo, o Estado é laico, então nós não podemos pegar e desrespeitar as religiões. Mas e aí, cara, o que acontece? Então, se o Pedro falou para pessoas próximas que o Jorge Sampaoli falou isso, então ele tem que provar. E se o Sampaoli falou isso, tem que ter testemunha. Então, o jornalista, como é que fica? Fica que o Pedro não compareceu e ele disse para pessoas próximas que enquanto Sampaoli estiver no Flamengo, ele não veste a camisa. Já outras pessoas chegaram a cogitar que Pedro pode acionar sim o Flamengo na justiça. Cara, essa novela aí tá feia, ficou feio. Ficou feio pro Pedro, é meu xará, gosto dele, goleador, um cara fora de série, cristão. Mas, xará, tem coisas aí que estão acima de você e o Flamengo é acima do Pedro e acima do Sampaoli. Pegou? Cometeu assédio moral? Vai procurar a justiça, mas não venha querer pegar e arrancar grana do Flamengo, porque vai ficar feio para você, porque você custou 100 milhões. Esse foi o valor que o Flamengo pagou pelo atacante Pedro junto à Fiorentina. O Pedro veio para cá, ficou na reserva com o Jorge Jesus em 2019, reserva do Gabigol. Se quer pegar e voltar a ser titular, joga bola. Joga mais do que o Gabigol. Aproveita as oportunidades. Todas as oportunidades, elas vêm. Pode esperar que ela vai vir e você pode pegar e lutar por ela e vencer. Agora, você pegar e reclamar da reserva, dizendo que ele estava te colocando na reserva com minutagem, ficou feio, Pedro. Você tem que ser profissional. O Pedro, ele tem que ser profissional. Inclusive, o Zé Elias, que foi jogador do Corinthians, ele estava no Sport Center e ele chegou e também falou a mesma coisa. Tem que ser profissional. Meu irmão, olha só, tá com problema? Chama seu advogado, chama seu procurador, chama seus empresários e senta e resolve. Da mesma forma que o clube pegou, foi lá, sentou com você, foi pagar você na Fiorentina. Pois bem, os empresários do Pedro marcaram para amanhã uma reunião com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que estão comandando o Flamengo, porque o presidente Rodolfo Landim está nos Estados Unidos, está tirando férias e, ao mesmo tempo, fazendo negócios junto com o time do David Beckham, até que comprou o Messi, enfim. O Rodolfo Landim deixou todas as decisões do Flamengo a cargo de Marcos Braz e Bruno Spindel. E aí? Amanhã temos mais uma novela, porque se o Pedro não apareceu hoje e vai ser multado, e amanhã, se ele não aparecer, vai ficar de fora do jogo contra o Olímpia. E isso já vai pegar e dar a crer que o Pedro está forçando a barra para sair do Flamengo. E como eu noticiei ontem, eu estava narrando o jogo do Botafogo contra o Curitiba, no qual o Botafogo goleou o Curitiba por 4-1, eu recebi a informação de pronto emprego, ao vivo do lado do meu amigo Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, e do Arno Almeida, eu cheguei e disse: o Matheus França foi vendido, o Flamengo embolsou no cash
John Textor, dono do Crystal Palace, o clube que agora vai jogar Matheus França, pagou 20 milhões de euros em dinheiro vivo. Isso mesmo. O Flamengo recebeu 20 milhões de euros do Matheus França. Pedro, mas e aí, o dinheiro já está na conta? Não, Matheus França primeiro tem que se apresentar na Europa, lá no Crystal Palace, para fazer exames médicos. Após o ok dos exames médicos, assinou o contrato, o Flamengo recebe esses 20 milhões no cash. Mas e aí, morreu nos 20 milhões? Não. Tem mais 5 milhões por metas batidas e mais 5 milhões de euros caso o Matheus França conquiste a bola de ouro. Então, conquistar a bola de ouro é uma missão muito difícil para o jovem Matheus França, mas não significa impossível. Matheus França agora é jogador do Crystal Palace porque só falta a parte de documentação. E John Textor tratou com o Flamengo de pagar no cash. E aí, o que você acha? O que o Flamengo deve fazer com esse dinheiro? Pagar a multa rescisória do De La Cruz? Vale a pena? Por mim, eu não vinha, não. Porque já pegou e já se cebou demais. Paga o Claudinho ou paga para trazer o Wendel? O Wendel, para mim, é carta fora do baralho, porque o Wendel não vem jogando. E jogador, para se recondicionar dentro de uma competição em andamento, é igual você trocar pneu de um carro andando. Fica difícil. Pior ainda, você trocar o pneu do trem andando. Então, eu acho que o Flamengo deveria fazer um investimento mais focado possível no substituto para o Arrascaeta. E esse substituto possa ser que seja o Claudinho, sim. Agora, vai depender, porque a janela de transferência se encerra dia 2, nessa quarta-feira, às 0 horas. Acabou o dia, acabou as transferências aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, eu vou pedindo para você pegar e curtir no meu canal, se inscreva no meu canal e deixa aquela pergunta. O que você acha? Quem está certo? O Pedro? Porque o cara já saiu, o cara que agrediu ele. Você acha que o Flamengo deve multar o Pedro? Eu já tenho minha opinião. O Flamengo é acima do Pedro e do Sampaoli. Valeu? Eu vou ficando por aqui, deixa seu comentário, curta meu canal e se inscreva. Não custa nada. Forte abraço, até amanhã. Valeu!